Eu acho que cinema e poesia caminham juntos, caminham de mãos dadas desde o início mesmo do cinema. Eu acho que os primeiros realizadores já mostraram a sua verve poética nos seus filmes, né? Porque partiram da literatura. Assim como na literatura, o cinema possui meios próprios para expressar a poesia. Se na composição de um poema o escritor utiliza de um enunciador que deixa suas marcas artísticas utilizando dos signos da língua natural, no cinema a enunciação é colocada de maneira polifônica, ou seja, vários são os responsáveis para a construção do texto cinematográfico. Esta pluralidade de itens responsáveis pela formação de um filme faz com que seja possível afirmar que o conceito de autor no cinema é, por vezes, muito mais complexo que no caso da literatura. It was the knife that, a moment later, cut off her scream and her head. Charming. Doris Day should do it as a musical. Eu acho que sempre tem espaço para o poético numa obra cinematográfica. Eu mesmo acho que todo diretor, todo roteirista tem um pouco de poeta. Um dos primeiros teóricos a descrever sobre o potencial poético desenvolvido pelo cinema foi Jan Epstein. Calcado nos pressupostos da estética normativa, desenvolveu o conceito de fotogenia, que dizia que qualquer objeto ou ser no cinema deve ter seu caráter moral realçado. Apesar do conceito datar de 1935, filmes como Cidadão Kane e Cidade de Deus utilizam de cenas que elucidam bem este princípio descrito por Epstein. Ao fazer o juramento de realizar um jornalismo ético e honesto, o personagem de Charles Foster no filme de Orson Welles vê-se dentro de um ambiente de sombras. What are you going to do, Charlie? Declaration of Principles. Don't smile, Jedediah. Got it all written out. Declaration of Principles. You don't want to make any promises, Mr. Kane, you don't want to keep. These will be kept. I'll provide the people of this city with a daily paper that will tell all the news honestly. Em ambiente semelhante se encontra o personagem de Mané Galinha, ao aceitar o convite para participar da gangue de Cenoura no filme de Fernando Meirelles. Eu não assino embaixo, eu tô fora, entendeu? Eu nem começo. Sem matar inocente. Sem matar gente à toa não Sem rola. matar inocente, galinha. Em ambas as situações, as promessas verbalizadas na escuridão realçam o lado sombrio daqueles personagens, revelando sua natureza oculta. O Epstein foi um cara que era poeta, tornou-se cineasta e também conceituou, escreveu, teorizou sobre cinema, sobre poesia, sobre essa relação, inclusive sobre o conceito de fotogenia, né? Ele começou a perceber que a luz, o ângulo e vários elementos técnicos produziam uma imagem melhor com certas pessoas. E ele começou a desenvolver esse conceito de fotogenia. O efeito poético, segundo Epstein, ocorre também quando um filme utiliza do paralelismo entre o mistério dos objetos representados e o caráter tabu que estes possuem em religiões mais primitivas. No filme A Noiva Cadáver, de Tim Burton, utiliza-se uma paleta de cores com tons acinzentados e coloridos em contraste, mas, subvertendo a lógica usual, é no ambiente dos mortos que vemos as cores radiantes, enquanto no ambiente dos vivos, estas cores carecem de força. Essa simples opção mostra perfeitamente como o personagem, Victor Van Dort, se sente em relação aos dois mundos. Outro cineasta a teorizar sobre a relação de cinema e poesia foi Luiz Buñuel, em 1958. Empregando várias características surreais e oníricas em toda a sua filmografia, o diretor defendeu que deveria existir um cinema que se configurasse como um instrumento de poesia. Este cinema proposto deveria ser aquele onde as imagens do desejo, os desvios da ordem cronológica, os espaços do sonho e o caráter insólito das coisas ordinárias encontrassem a expressão concreta de sua liberdade. Menciona ainda que, sendo uma arma magnífica e poderosa, o cinema é o melhor instrumento para exprimir o mundo dos sonhos, das emoções e do instinto. Uma boa representação que expressa essa ideia é o filme Morangos Silvestres, do diretor Ingmar Bergman, que filma um sonho do personagem Isaac Borg, apresentando uma série de símbolos sobre o medo da morte que o atordoa. E a gente tem na Itália também o poeta Pier Paolo Pasolini, o cineasta Pasolini, né, que além de poeta, além da sua produção literária, produção textual, foi também um cineasta do seu tempo e além disso uma pessoa que conceituou
né, sobre o cinema, sobre a teoria do cinema, sobre a teoria da linguagem e a teoria da poesia. Pasolini destaca a necessidade de que sejam utilizadas as diversas possibilidades do cinema, não se prendendo assim ao classicismo dos filmes produzidos até então. Estes filmes clássicos ele define como sendo os de cinema de prosa. Play Marseillaise. Play it. Porque ele acreditava que fazer filmes, né, fazer cinema era também uma forma de fazer poesia, de fazer a poesia chegar até as pessoas, né? Quer dizer, para o Pasolini o cinema, né, o filme é uma obra de arte, né, era uma obra de arte que podia causar reações estéticas nas pessoas, ou seja, poderia fazer as pessoas alcançarem o sublime da poesia, aquilo que existe de sublime num poema, e causar o alumbramento, né, o enlevo, né, essa mudança de estado de espírito no espectador, da mesma forma como alguém que lê um poema, que lê um bom poema, e ao final da leitura a pessoa de alguma forma está um pouco diferente. E o Pasolini procurava passar um pouco disso nos seus filmes. O cinema de poesia é aquele que existe a partir do momento que reconhece que, ao contrário da literatura, não se baseia em um institucional de língua instrumental ao alcance de todos, e por esse motivo, por não possuir um dicionário de imagens, traz consigo possibilidades infinitas. De todas essas possibilidades, os movimentos de câmera foram uma das bases importantes para o cinema de poesia descrito por Pasolini. Surge aí a subjetividade indireta livre. Este termo remete à máxima de que o diretor deve fazer sentir a câmera, e desta maneira se extingue a diferença entre o ponto de vista do autor e do personagem dentro do filme. Neste sentido, utilizam-se técnicas como a câmera na mão, longos travelings. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Montagens falseadas. Non, ce n'est pas ça, Michel. Pourquoi vous êtes triste? Parce que je suis triste. Tu es un garçon. Quoi? E planos sequências. Eu posso tomar uma bebida agora? Claro que sim. Isto é um acontecimento. Merece champanhe. Champanhe? Pôs algumas na geladeira. Quando fez isso? Antes do David chegar. Estava certo de tudo, não? É claro. Sabe que procuro ser perfeito em tudo o que faço. Eu sempre procurei fazer as coisas com talento artístico. Ora, matar pode ser uma arte. O poder de matar pode ser tão gratificante quanto o poder de criar.
No filme Gravidade, vencedor do Oscar de Melhor Direção em 2013, o diretor Alfonso Cuarón agrega efeitos digitais a intensos movimentos de câmera, exemplificando bem essas propostas da década de 60. Em dado momento, para destacar o pânico da situação, ele usa em uma mesma cena um plano sequência e a visão subjetiva do personagem. Kowalski, do you copy? Kowalski, have a fish. Esses passarinhos que estão cantando são poéticos. E eu acho que, para usar um exemplo nacional, um exemplo bem brazuca, bem brasileiro, me vem à memória a obra do Cláudio Assis, cineasta pernambucano, no seu filme A Febre do Rato, que é um filme que fala de poesia, fala de uma poesia marginal, periférica, contemporânea. O poema, ele está no filme, ele está dentro do filme, mas também é um filme essencialmente poético, um filme sublime, um filme tocante. Quem disse que poesia não embala? Quem foi que disse que poesia não embriaga? E a senhora, dona Estela Maris, guarde suas piadinhas pro outro lado do muro, pro seu marido. Agora isso, meu amigo! Vá logo com essa porra! Peraí, amigos, vamos ter calma, amigos! Vamos ter calma, ó! Aí quer saber do filme? Se vai passar uma maconha, se não vai passar uma maconha. Vai ter uma coisa! Por sua própria natureza, é possível afirmar que o cinema, enquanto sistema estético, sempre tende a fazer do filme um instrumento de poesia. Mas será que existe diferença entre fazer poema e fazer cinema? Sim, não, sim? Eu acho que sim. Eu acho que ambas são atividades criativas, claro, com certeza, que têm a missão de sensibilizar, de emocionar o leitor, o espectador, mas são diferentes na sua forma de fazer, são diferentes na forma. Tanto os movimentos de câmera quanto os princípios de fotogenia são meios capazes de arrancar das coisas ordinárias do mundo significados poéticos que, em sua natural existência, estão ocultos. Change your heart, it will astound you. And I need your loving. Eu acho que um filme é uma obra de arte, e como obra de arte, ele tem que causar emoção estética no espectador. Tem um vento contemporâneo aqui também. O microfone tá balançando. Eu vi que esse vento começou a ficar fotogênico, entendeu?